O programa Redação no Ar conversa agora com a prefeita de Poço das Antas, ela que também é presidente do G7, Vânia Brackmann, para falar sobre a situação do município de Poço das Antas, para falar sobre obras, sobre transitros, imbróglio em relação a essa rodovia, mas também para falar sobre a situação da cooperativa Languiru, até porque no final de semana tivemos o anúncio oficial da Languiru, através do novo presidente da cooperativa, o Paulo Birk, de que até o dia 12 de julho vão ser finalizadas, paralisadas as atividades em relação aos suínos da cooperativa Languiru. Além de finalizar as atividades dos supermercados do bairro Alescut, de Teutônia, do supermercado Languiru do Shopping Lajado, agrocenters, enfim, e outras atividades. Mas a questão dos suínos é o que chama a atenção, também uma das situações que chama a atenção e que envolve diretamente o município de Poço das Antas. Prefeita Vânia Brackmann, obrigado por atender aqui a Rádio Independente. Como é que a senhora tem acompanhado tudo isso? E não só acompanhado, porque eu sei que vocês estão se reunindo, né, prefeitos de outros municípios também do G7, mas as discussões internas no município, o que já está acontecendo em termos de repercussão de toda essa situação que envolve a cooperativa e que a gente sabe que tem bastante importância para a comunidade local. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. E referente à questão da Languiru, a gente vem se colocando à disposição como prefeitos do G7 desde o início da identificação dessa situação econômica instável, complicada. E claro que a gente se coloca para dar todo o apoio político, é o que a gente vem fazendo. Inclusive, na semana retrasada, eu estive em Brasília e eu ainda cheguei aí no Ministério da Agricultura, junto com o prefeito de Brochir. A gente foi no mapa solicitar para que se agilize a questão da possibilidade da venda da carne de frango para os chineses, observando uma vez que o mercado chinês é um mercado muito atrativo e que seria uma das soluções, uma grande ajuda nesse momento se a gente conseguisse ter essa liberação dessa venda. Tá? Eles deram alguma resposta em relação a isso? No momento lá, sim, até foi nos colocado que o próprio ministro tem esse olhar de que toda a venda de carne suína, de carne de frango, todo o processo que entrasse no Ministério com esse objetivo dessa venda fosse prioritário. E então estaria dentro das prioridades deles e, de repente, até no dia seguinte, eles já nos dariam a resposta. Posteriormente, conversando com a direção da Languiru, eles me informaram de que voltou o processo para alguns ajustes. Então, ainda está tramitando. Como é que está a conversa da senhora em relação à nova gestão, à nova direção da Languiru? A gente sabe que antes estava um pouco complicado, né? Ou bastante complicado. O próprio prefeito de Teutônia não conseguia falar muito com o Dirceu Bairro. Como é que está agora? O que chega até vocês? E se tem reflexos já, né? Na economia de Poço das Antas, até com a questão dos funcionários, das pessoas envolvidas? Anteriormente, a diretoria, eles tinham um olhar e uma preocupação com essa questão dessa rejeição daqui a pouco em relação a uma venda ou alguma coisa, uma decisão a mais. Hoje eu percebo isso e por isso eles trabalhavam isso um pouco mais sigiloso, tá? Até ali a gente praticamente não teve oportunidade para nos posicionar e dar a nossa força política. A partir do momento, então, que veio a nova diretoria, ela tem nos convocado, sim, e que nem agora, nesse momento também, na sexta-feira à tarde, eles chamaram os prefeitos, colocaram a par toda a situação, e a gente está tentando dar a nossa parte, a nossa contribuição,
dentro das nossas comunidades, porque vai ser um momento muito delicado, as pessoas vão estar muito fragilizadas em função de nossos produtores terem financiamentos, na grande maioria financiamentos altíssimos para pagar, e aí é uma preocupação, né? Muitas vezes tem mais valor financiado do que tem de propriedade, né, de terras ou coisa assim. Mas nós já estamos nos colocando do lado dos nossos produtores e temos a intenção de fazer um decreto de emergência econômica, o que pode viabilizar o postergar esses financiamentos, de repente em 1, 2, 3 anos, tá? Então, podem, assim, a comunidade pode contar com nós, prefeitos, nós vamos estar do lado deles, sim, e nós vamos encontrar soluções. Particularmente, eu estou muito otimista. Como é que seria essa possibilidade de postergar o financiamento? De que forma que a prefeitura entraria? É como a gente faz um decreto de emergência de seca, né? A gente agora faria um decreto de emergência dessa questão econômica, né? E aí, isso viria o viabiliza os bancos a postergarem, vamos dizer, em vez de tu ter que pagar esse ano o teu financiamento, tu paga apenas os juros e o capital é empurrado para 1, 2, 3 anos. Aí é a base de negociação com os bancos. Daria uma estagnada no pagamento, então. Ficaria só com os juros. Isso teria que ser pago mensalmente. Mesmo quem já está pagando? Isso é anualmente. Anualmente. Eles têm uma parcela anual que eles pagam, né? Então, teria só que pagar os juros daquele ano e postergar o capital. Mas quem tem que dar o sinal positivo para isso? O governo do estado? Tem que ir para o federal também? Sim, mas essa possibilidade existe, já conversamos sobre isso, né? E isso é uma questão para regulamentar isso em relação aos bancos. Os bancos também, na grande maioria, já estão dando esse sinal positivo em nos ajudar nesse sentido. Mas o que faltaria para sacramentar isso? É nós fazermos esse decreto, tá? Nós só estamos aguardando um pouquinho ainda, porque hoje estão abatendo, né? Até dentro do frigorífico de suínos de Poço, está previsto até 12 de junho, mais ou menos. Se conseguirem terminar antes, eles terminam de abater antes. Animais que tiverem até mais que 60 quilos vão para consumo humano, que menos vão ser abatidos para fazer farinha. E quantos produtores de Poço das Antas estão envolvidos nisso? Nos suínos, nós temos 16 produtores de suínos e também temos 16 de aves. E em relação ao frigorífico, é o único frigorífico, né, de suínos da Languiru. Ele é localizado em Poço das Antas. São quantos funcionários ali? Olha, deve ter ainda aproximadamente uns 600. Já era maior o número? Sim, já, mas é que eles tiraram o turno da noite. Quando começou essa crise, já tiraram o turno à noite, já não se tinha mais o turno, né? 600 funcionários. Agora talvez alguns a menos já, porque com essa crise, quem já teve oportunidade em outro lugar para ir trabalhar já vinha se demitindo, né? Mas demissões não foram feitas em Poço. E a maior parte morador de Poço das Antas ou são pessoas que vêm de outros municípios? Uma minoria que é de Poço. Acredito que talvez uns 80, 100, mas entre esses ainda temos um bom grupo de haitianos, tá? Que esses sempre procuram um local onde eles têm oferta de emprego, né? Então, acredito que isso automaticamente vai se realojar. Mas hoje à tarde nós já temos uma empresa interessada em levar pessoas para trabalhar num município vizinho. Não gostaria ainda de entrar em detalhes, mas nós já estamos vendo isso também. Mas eu acredito que, de primeiro momento, como a maioria vai ter seguro-desemprego, então não vai ser um impacto tão grande. E provavelmente dentro desse período se consiga achar uma solução. Mas a gente sabe que os suínos precisam de 180 dias para estar pronto para o abate, né? A cadeia do frango é muito mais rápida, tá? Do que dos suínos, né? Então, isso vai dar um impacto ali até começar a funcionar de novo. Mas eu tenho uma grande esperança de que alguém vá assumir esse frigorífico, porque ele é uma planta muito nova, recém, tem 10 anos. Desde quando existe? 10 anos. Desde 2012 ou 13?
12. Isso aí. E nós, inclusive, quando a Langiru veio com essa ideia de instalar um frigorífico em algum dos municípios, os municípios fizeram ofertas, tá? E nós ofertamos 15 anos de isenção de impostos. Os primeiros 5 nós devolvíamos todo o imposto gerado, claro, fora educação e saúde, que é obrigatório, o resto a gente devolvia, mais 5 anos de 80%, e agora a partir do ano que vem seria 50%. Então nós vínhamos devolvendo em torno de 1 milhão para o frigorífico. E que impactos que tem isso, Vânia, para o município de Poço das Antas? Porque me recordo que quando se instalou o frigorífico lá, foi bastante comemorado, as pessoas diziam que seria um novo momento para o município, e agora, se a Langiru, se ninguém assumir, nenhuma outra empresa assumir, como é que vocês veem e avaliam a situação lá no município? Claro que se ninguém assumir, vai ser muito impactante para Poço das Antas, né? Então, mas, como eu já disse, a gente está muito otimista em relação a isso, né? Mas toda a cadeia Langiru, e não é só Poço, é toda a região, né? O que há de produtores envolvidos com a Langiru, tanto suínos, aves, leite e até supermercado, né? Agrocenter, e em todos esses pontos a gente sente o problema no momento, né? É a maior empresa hoje instalada em Poço das Antas, maior retorno de ICMS também para o município? Sim, com certeza. Assim, ó, o maior retorno é na questão agrícola, né? Na produção. Mas fora disso é frigorífico. Quanto que é o agrícola, o setor primário, e quanto que é a Langiru hoje? A Langiru, como frigorífico, dava um retorno de uns 11% para nós, tá? E a agrícola deve chegar a uns, não tenho esses números exatos, mais de 70%. E aí eu imagino que as próximas empresas, bem menos do que esses 11% sim, que gera a Langiru. Sim, o resto são empresas pequenas que nós temos. E essas tratativas com uma possível outra empresa assumindo o frigorífico, isso como é que fica? Como é que faz a partir de agora? É direto com a Langiru? A prefeitura pode se envolver também? Não, isso é diretamente com a diretoria da Langiru. O que nós, como prefeitos, estamos dando a questão do apoio político. Tanto que amanhã nós vamos ter uma reunião da ANVAT, né, às 10 horas, na SIC, em Teutônia. Então, onde os prefeitos aqui do Vale estão se reunindo para ver onde ainda podemos ajudar, né, com algumas lideranças federais. Até o momento se sente já uma repercussão do momento da Langiru, além o turno da noite que foi fechado, que a senhora já falou, enfim, no dia a dia, na economia, porque é uma cadeia, né? Daqui a pouco é menos gente recebendo, menos gente gastando no comércio ou enfim, nas atividades. É um município que é pequeno, 2.152 moradores, né? De acordo com a prévia última aí do IBGE. No momento, assim, a gente não percebe isso tanto economicamente, mas a gente já percebe, assim, a preocupação dos nossos produtores. A gente já tem recebido vários, bastante assustados com o andamento dessa situação. Claro que a gente está aí para auxiliar em todas as frentes, né? E nós vamos superar isso também. Eu acredito muito que isso é cíclico na economia e na vida da gente, tá? E que posteriormente nós vamos achar o caminho e tudo vai se acomodando novamente. Chegou um recado aqui de uma ouvinte, a Marli. Ela diz: boa tarde, sou associada da Langiru, terminadora de suínos com financiamentos a pagar. Não adianta postergar os financiamentos se não temos nenhuma previsão de alojamento. Ao meu ver, houve pouca consideração com o setor de suínos. Pagar juros e vamos viver do quê? É uma solução momentânea, mas não é a solução. Construímos com a promessa da Langiru de alojar. Quando o frango estava ruim, os suínos tiveram que ajudar. Hoje, jogam os suinocultores para escanteio para salvar a parte das aves e leite. É a avaliação dela, sim, da produtora, que está com esse cenário complicado pela frente que a senhora comentava agora há pouco. Se colocando na situação dos produtores, isso é lamentável e é triste que isso chegou a esse ponto, né? Porque nós temos hoje um produtor de suínos em Poço que acho que fez a segunda criada, né? Então, quão pouco tempo atrás que ele fez o chiqueiro dele, né? Então, agora já criou 2 vezes, agora vai ficar sem.
Eu imagino o desespero dessas pessoas, né? É lamentável. Por isso eu acredito muito que a gente tenha que trabalhar em cima de conseguir de novo alguém que assuma o frigorífico e que continue, porque nós não temos como simplesmente encerrar o ciclo na sinicultura. E para uma outra empresa assumir, em quanto tempo teria que ser para esses produtores conseguirem dar a volta e conseguir manter a produção? Isso depende de cada empresa e tal, porque em Poço nós temos, claro, outras empresas, produtores que trabalham para outras empresas, né? Mas essas empresas também têm uma certa capacidade, eles vão absorver alguns, não vão ter capacidade provavelmente de assumir todos, né? E também muito, principalmente no setor dos frangos, isso depende como é que é o estado dessa tua construção, se ela está de acordo com as exigências dessas empresas e tal. Inclusive, eu sei de uma empresa que ela exige, assim, ou tu trabalha com suínos, ou com frango, ou com leite. E na Languiru, a propriedade muitas vezes se diversificava, né? Então, são complicativos que nós vamos ter, sim, com certeza. Vânia Brachmann, prefeita de Poço das Antas e presidente do G7. Alguma outra situação envolvendo a Languiru que seria importante colocar aí para produtores, para a comunidade? Dizer assim que nós também fomos pegos de surpresa, né, os prefeitos em si dessa situação toda, né, e que a gente está aí se colocando à disposição para ajudar a resolver o problema. Mas, às vezes, a gente também está com as mãos amarradas, né? O que fica para nós mais é essa questão do campo político, né? Que nós tivemos uma oportunidade que nós fomos até o governador para abrir as portas para a administração da Languiru colocar a situação para o governo do estado. Da mesma forma, tentamos em Brasília, além dessa agenda que eu tive no mapa, no ministério, em todos os gabinetes que eu cheguei, eu comentava com os nossos deputados, né, para eles darem um olhar, né, o que poderiam estar auxiliando nesse sentido, e deixar assim a comunidade a par disso e que sempre o que tiver ao nosso alcance podem contar com nossos prefeitos e principalmente os do G7, que hoje eu também represento. E mudando um pouco a pauta, a Vânia Brachmann, que é presidente do G7, também prefeita do município de Poço das Antas, tem as obras da Transitrios, uma outra situação que o município tenta negociar, tenta encaminhar e dar andamento. O que a gente pode atualizar dessas obras, em que pé anda? É que assim, a rodovia da Transitrios, ela é um sonho muito antigo já, em que 5 municípios se reuniram tentando fazer essa ligação que aproximasse nós a Montenegro e, consequentemente, a Porto Alegre, né? E então é Poço das Antas, Brochir, Maratá, Pareci e São José do Sul. E um dos recursos que veio da bancada gaúcha e um valor mais expressivo veio da Secretaria do Turismo. E ficou ali perto de Poço, a área dentro de Poço, toda ela está concluída. Mais próximo a nós fica uma área que é Brochir, que dá em torno de 4 quilômetros mais ou menos na subida do Paris, que é muito importante para nós poçoantenses, mas fica dentro do município de Brochir. Então, mas faz a ligação direta. Sim, a gente pode se aproximar por essa rodovia de Porto Alegre em torno de 33 quilômetros. E até para o escoamento dessa carne suína, e nós temos ali na ponta o frigorífico de bois em Teutônia, né? Então, daria mais uma opção para escoamento de produção, né? Então, a gente se coloca junto com esse grupo e com esse grupo se uniram mais outros municípios, que nem o prefeito de Montenegro, prefeito de Paverama. Depois se pensa em fazer um braço de Poço das Antas a Salvador do Sul, que é a Estrada Branca, que é para ser um segundo momento. No primeiro momento, nós estamos preocupados em concluir aquela primeira fase. E tivemos notícias muito boas. Nós nos reunimos com a bancada gaúcha, que vai nos auxiliar. Conseguimos já boas promessas, né? Mas a votação deles é em novembro. Até lá nós temos que fazer a manutenção
desse diálogo para realmente, de fato, conseguirmos em torno de 10, 11 milhões, que é o valor que precisamos para concluir essa área. Claro que temos 2 pequenos trajetos também, um lá em Maratá e um em São José do Sul, mas são pequenas areazinhas. Mas a maior fica dentro do território de Bruxir. E seria o total desses 4 quilômetros que a senhora citou? Ou é uma extensão? Total, toda ela, as outras pequenas partezinhas ali também, o projeto está hoje orçado em 11 milhões e 500. Prefeita de Poço das Antas, Vânia Brackmann, a única prefeita aqui do Vale do Taquari, dos 36 municípios. A senhora entregou aqui para a gente uma apresentação de resultados 2021, 2022, no início, né, da sua gestão. O que dá para falar daquilo que foi feito, mas também projetar, né, além dessa questão da Transcitros, o que mais, né, a nível local mesmo, em termos de saúde, de educação, de investimentos, o que mais a gente pode projetar aí para a comunidade de Poço das Antas, prefeita? Dentro da nossa campanha, a gente colocou muito essa questão social, né, do acolhimento das pessoas após uma pandemia, né? Mas também recebemos o município numa situação bastante confortável economicamente, que nos deu a chance de começarmos logo fazendo bastante obras. E a gente teve ainda, ao encontro, veio a questão do avançar, e a gente tinha recurso para dar de contrapartida, e a gente conseguiu fazer bastante obras nos 2 primeiros anos. Estou plenamente convencida de que foram 2 anos maravilhosos, que a gente teve excesso de arrecadação, né? Entrava mais do que se previa, né? Mas que daqui para frente, o 23, ainda nós vamos levar numa boa, mas o 24 e 25 eu estou visualizando 2 anos assim economicamente um pouco mais complicados para Poço das Antas. Mas por que, prefeita? Em própria função da questão da Languiru, né? Como sempre, esses cálculos são feitos em 2 anos anteriores, a partir de 24 nós vamos começar a sentir isso, né? Mas penso assim que não atrapalha muito esses atendimentos básicos que a gente tem que dar, que é educação, saúde e tal. O que vai atrapalhar ali, para mim, é um pouco essa questão das obras, tá? Nós não vamos conseguir, provavelmente, seguir na intensidade como nós vínhamos fazendo obras, né? A gente realmente fez bastante asfalto, pontes, reforma de ginásio, reforma do posto de saúde e assim por diante. Mas também na questão da atenção básica, assim, dos nossos munícipes, a gente tem investido muito na saúde. Nós chegamos a 22%, 23%, ainda agora estamos em 21%. A gente, na verdade, zerou filas de cataratas, a gente vem fazendo várias cirurgias gerais, traumato, que a gente está pagando, tá? Então, hoje, a fila em Poço para cirurgias, ela praticamente não existe. Se ela existe, é 2, 3 pessoas aguardando, tá? Mas em função de investimentos nossos nessa área, né? Porque a questão SUS, ela está bastante complicada. Essa questão das obras que a senhora disse que vai ter que dar uma reduzida, o que seriam obras que o município ainda projeta? Tem alguma coisa que ainda é um sonho ali da frente? Um sonho enorme meu é que Poço das Antas tinha um hospital, tá? E esse hospital, ele foi construído com muitas mãos na época, pela comunidade. Ele era de freiras, né? Então, a partir do momento em que ele foi instalado em Poço, se fez uma reviravolta em questão de mortalidade infantil e vários outros itens nesse sentido. E ele foi desativado há uns anos atrás, já faz mais de 20 anos, e ele posteriormente foi adquirido pelo município. E é uma área muito interessante que eu gostaria muito de conseguir reformar ainda. Qual é a localização dela lá, prefeita? É próxima à prefeitura. Próxima à prefeitura. E a gente pensa em consertar o telhado de primeiro momento e ir reformando, porque lá dentro tem muitos quartos, inclusive com banheiros, o que seria perfeito para um lar de idosos, né? Então, a gente vê que isso é uma demanda assim, que está cada vez aumentando mais, e nós temos o espaço perfeito, temos uma área de terras que dá para desenvolver algumas oficinas
seria, então, algo assim bem interessante. Isso eu gostaria muito de ter feito ainda, tá? Mas vendo essa situação toda, claro, iniciar sim. Ainda sonho em iniciar. Mas Já tem um concluir, orçamento de quanto seria investido? o telhado vai chegar próximo a 1 milhão. Só o telhado. É. E os quartos a gente imagina depois ir reformando aos poucos, né? Vai se usando 10 quartos, vai se reformando, depois mais 10 e assim por diante. Mas é uma área muito interessante e é ali no centro. A população é muito idosa hoje em Sim, dia? sim, em sim. Poço Nós das temos uma Antas? população, sim, idosa, sim. Isso também não preocupa para novas gerações, para o futuro do município, prefeita? Também. Mas isso é uma questão não só nossa do município, né? Isso é dos nossos vários municípios, né? E a gente já falou sobre isso e até muitas vezes quando a gente tem idosos que a família não consegue suprir as necessidades deles, muitas vezes o poder público é chamado para fazer o pagamento dessa pessoa ficar num lar de idosos. E isso acontece para vários dos nossos prefeitos ali dentro do G7, né? Então, em cima disso tudo, eu já penso hoje em a gente, né, pegar um norte ali e tentar trabalhar em cima disso. Até né, nesse espaço, trabalhar também outras formas. Eu vou levar o meu idoso de manhã, vou no final do dia, vou recolher. O meu idoso pode ficar lá na segunda, na quarta, com atividades, né? Então, a gente pensa nesse sentido, assim, fazer uma coisa bem legal. Mas eu estou vendo, assim, que de repente esse 1 ano e meio se torna pouco. Mas vamos iniciar o trabalho. Tá bom. Prefeita de Poço das Antas, Vânia Brackmann, presidente do G7, obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido lá em Poço das Antas. Como o Ricardo citou, a única prefeita mulher do nosso Vale do Taquari e ainda com um longo trabalho pela frente. Agradeço a oportunidade e quero dizer à nossa comunidade que nós vamos superar esse momento também, como tantos outros já se superou, e vamos conseguir, vamos continuar crescendo e cada vez tornando o nosso município um município acolhedor, onde as pessoas realmente podem se sentir felizes.